Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no sábado, dia 14 de dezembro, terceira semana do Advento. Hoje a igreja celebra a festa de São João da Cruz, presbítero e doutor da igreja. Ele viveu de 1542 a 1591. O nosso evangelho de hoje é retirado do livro de Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13. Naquele tempo, depois que desceram da montanha, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: Mestre, por que os escribas, os mestres da lei, dizem que Elias tem de vir primeiro? Jesus respondeu: Eu vos digo que é verdade. Elias virá e colocará tudo em ordem. Entretanto, eu vos digo, Elias já veio, e eles não o reconheceram, e fizeram com ele todo o mal possível. Assim também o Filho do Homem vai padecer na mão deles. Ele sofrerá. Então os discípulos compreenderam que Jesus estava falando de João Batista. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs, novamente estamos diante do mistério da palavra de Deus. Uma palavra que precisa ser manifestada em nossa vida, como acontecera com o jovem Samuel, que vivia no templo, tinha o contato com a palavra constantemente, mas ainda a palavra não havia sido manifestada em sua vida. E com isso, ele não tinha o discernimento para compreender que Deus estava lhe chamando. Assim também pode acontecer comigo e pode acontecer com você. Que tenhamos diversos conhecimentos científicos sobre as Sagradas Escrituras, que tenhamos contatos diários também com esta palavra, mas que o Espírito desta palavra não tenha sido ainda manifestado em nossa vida. Por isso é muito importante suplicar a presença do Espírito do Senhor, suplicar o Espírito para que venha desvelar para mim e para você esse mistério de palavra. Caso contrário, nós não teremos o discernimento para reconhecermos as intervenções de Deus na história. É o espírito da primeira leitura de hoje, retirada do livro de Eclesiástico, onde ele vai cantar a honradez e a fama dos homens antigos de Israel, das personalidades antigas de Israel. E hoje é cantada uma das grandes personalidades, o profeta Elias, que veio como um fogo, que a palavra também, quando ele pregava, era como uma tocha acesa, que incendiava o coração das pessoas, que fez chover também fogo do céu, e que foi arrebatado num turbilhão de fogo, numa carroça com cavalos também de fogo, e que voltaria, segundo Malaquias, que voltaria como predecessor, como aquele que queria anunciar a vinda do Salvador, do Cristo, do Messias. Por isso hoje, então, cantando as maravilhas das personalidades grandes, fora tomada então a vida do profeta Elias para incentivar a juventude, para motivar a juventude, para apresentar um grande homem, uma vida que era fogo, uma palavra que era fogo, e que também uma intimidade com Deus que era fogo, e que fora arrebatado num turbilhão de fogo, com uma carroça e cavalos de fogo, e que voltaria novamente para incendiar de fogo os caminhos do Messias que viria. Então, os escribas e os mestres da lei, eles sustentavam essa tradição de que Elias voltaria uma outra vez, como aquele que iria preparar os caminhos do Messias, os caminhos do Senhor, o dia santo da fúria do Senhor. Então, agora, por isso podemos compreender o espírito dessa leitura de hoje. Então, os discípulos vão perguntar a Jesus: por que os mestres da lei dizem que Elias deve vir primeiro? Porque eles foram educados nessa tradição, porque eles conheciam essa profecia de que Elias seria o precursor do Senhor, do Messias, do Salvador. Então, descendo da montanha, os discípulos se acercam a Jesus e perguntam: Mestre,
Por quê que os escribas dizem que Elias deverá vir primeiro? Meus irmãos, minhas irmãs, a palavra profeta na língua do povo hebraico teria dois sentidos. Havia uma palavra, por exemplo, que significa aquele que fala, aquele que tem a palavra de Deus. Mas também tem uma outra palavra na língua deles que vai dizer aquele que consegue enxergar, aquele que consegue ver. Por isso, então, diversas vezes Jesus tomará essa ideia para poder acusar a sua comunidade de sua época que está incapaz de escutar a palavra de Deus, que está insensível à palavra de Deus e que também está cega. Não sois vós que estáis cegos e não conseguem compreender as manifestações de Deus na história? Porque o profeta é aquele que vê coisas que as outras pessoas não veem, que não conseguem enxergar, que veem realidades que as outras pessoas não conseguem compreender e que falam também coisas que as pessoas não conseguem compreender porque falam aquilo que ouviram do Pai, aquilo que fora inspirado pelo Senhor. E com isso, então, eles são perseguidos, como todos os profetas de Israel. Eles foram incompreendidos, foram perseguidos, muitos deles foram mortos, por exemplo, como Jeremias, que fora lançado no fundo de uma cisterna, como Elias, que fora jurado de morte, e como tantos outros profetas que morreram também porque as pessoas não conseguiam ver e compreender coisas que eles viam e compreendiam. E nós não somos diferentes. Nós não somos diferentes. Ainda hoje, aqueles e aquelas cujo Senhor toca, manifesta a sua palavra, revela os seus mistérios, e eles conseguem enxergar coisas que os demais não enxergam, eles também serão incompreendidos, e com isso serão perseguidos. Por exemplo, a igreja, para ser fiel a Jesus, muitas vezes também deverá andar na contramão da história. Agora, se a igreja está preocupada em ser bem aceita e bem acolhida pela opinião pública e por aplausos, então aí ela está condenada a ser infiel ao Senhor. Por isso, todas as vezes que a igreja condena uma cultura abortista, ela será perseguida. Todas as vezes que a igreja levanta a voz contra a pena de morte, ela também será perseguida. Todas as vezes que a igreja levanta a sua voz contra o materialismo, contra uma vida de autorreferência, contra uma vida também descrente, então ela também será perseguida, e mesmo no interior da igreja, e mesmo por muitos batizados que não têm o Espírito do Senhor, que não conseguem ver estas realidades que o Senhor manifesta aos seus profetas. O profeta sempre foi um incômodo para as religiões. O profeta sempre foi um incômodo para as igrejas, porque ele não se adequa, ele não se adapta à engrenagem das ideologias que às vezes as igrejas acolhem, as igrejas aceitam. E por causa disso também, eles são difamados, são incompreendidos, são perseguidos e muitos deles serão mortos. Meus irmãos, minhas irmãs, nós não somos diferentes dos demais seres humanos. Essa palavra de Deus é a mesma ontem, hoje e amanhã. Mas o ser humano também é o mesmo ontem, hoje e amanhã. O que muda é a cronologia. Mas nós temos as mesmas dificuldades de todos os tempos. Por isso Jesus vai dizer, Elias já veio. Mas eles não o compreenderam. Eles não tiveram olhos para enxergar. E por isso fizeram todo o mal que eles quiseram contra ele. O mataram. Elias foi o precursor também na morte. Por isso, então, os discípulos logo concluem. Ele está falando de João Batista, que foi o precursor do Senhor também na morte. Porque João Batista, para ser fiel à profecia e à palavra de Deus, derramou seu sangue. Então, João Batista também foi precursor do Senhor na morte, na profecia da morte. E o Senhor também iria passar pelo mesmo caminho. Que esta palavra de hoje ajude a mim e a você a termos olhos do Espírito para compreendermos as coisas de Deus. E supliquemos sempre, iluminai as trevas do meu coração, vinde Espírito Santo, trazei luz ao meu entendimento, para que eu possa compreender a tua palavra. Incendiai meu coração de amor, para que eu possa compreender tua palavra. Um fraterno abraço para todos, até amanhã, se Deus quiser. São João da Cruz, rogai por nós, paz e bem.